Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, queridos, é sempre muito bom estar com você aqui no Cabeça para Cima, falando sobre temas que são bacanas para a gente, são bacanas para você também e que têm abençoado tanto a sua vida, né? E é mais prazeroso ainda poder afirmar isso com a certeza de que temos sido bênção, né, naquilo que fazemos aqui para você, porque é você mesmo que tem informado isso para a gente através das nossas redes sociais, dos nossos contatos, e nós somos gratos a Deus por permitir que sejamos instrumentos na mão dele para chegar até você, tocar o seu coração e levar esse amor de Jesus para a sua vida. Essa é a nossa missão e por isso nos sentimos tão gratos de poder estar aqui cumprindo aquilo que o Senhor também preparou para cada um de nós. E o nosso agradecimento, que ele não pode deixar de ser feito, a você, querido semeador de boas novas, que tem nos ajudado nessa missão. Você também, ao semear na Boas Novas, está abençoando vidas, abençoando milhares de pessoas no Brasil e em todo o mundo que são alcançados pelas ondas de rádio e de TV da Rede Boas Novas. A sua semente, ela dá frutos e frutos importantes. Por isso, nós rogamos a Deus que mantenha acesa essa chama no seu coração de poder semear no reino de Deus e que ele possa efetivamente fazer com que essas sementes deem muitos e muitos frutos. Que Deus te abençoe e te guarde e que ele possa garantir bênção sobre todos os dias da tua vida. O mesmo desejamos a todos vocês, independente de serem semeadores, mas que nos acompanham aqui na Rede Boas Novas de televisão e particularmente no Cabeça para Cima. Uma honra ter você nos acompanhando a cada dia. Hoje a gente vai falar sobre um tema da maior importância e que, na verdade, é um desafio para cada um de nós nos tempos atuais. Porque, independente de qualquer viés religioso, todos nós concordamos de que a família é uma mola mestra, uma pedra fundamental para o desenvolvimento de todos os indivíduos e, consequentemente, o desenvolvimento da sociedade como um todo, não é mesmo? Contudo, a gente vive num tempo de muitas mudanças. Mudanças de conceitos, mudanças de princípios, mudanças de valores, que muitas vezes nos deixam perdidos, sem saber o que fazer e como orientar a nossa própria família. Mas esse é um grande desafio. Como que a família pode se posicionar? Como ela pode enfrentar as mudanças dos tempos atuais, garantindo o cumprimento do seu papel de preparar os indivíduos para a vida? Família, esteio da sociedade. Família, aquela que acolhe, que protege e que educa. Como enfrentar esse desafio? É o nosso tema, é a nossa reflexão no programa de hoje. Começamos com o nosso informativo. Se existe algo ou alguém em que podemos depositar a nossa confiança, é na família. Ela nos mostra o que é certo, indica os melhores caminhos e nos proporciona um amor verdadeiro e incondicional. Uma família cristã em harmonia, que se ama mutuamente, permanece unida por toda a vida. Fonte de exemplo para todas as gerações, inspirando a formação de novas famílias. É no ambiente familiar que conhecemos nossos primeiros valores e recebemos as primeiras regras sociais. Aprendemos a perceber o mundo. A família é uma instituição divina. Ela é tão importante que foi criada antes da igreja, antes do Estado, antes da nação. Deus não fez o homem para viver na solidão. Um levantamento do Ministério Público de São Paulo traz um dado revelador. 2/3 dos jovens infratores da capital paulista fazem parte de famílias que não têm um pai dentro de casa. Além de não viverem com o pai, 42% não têm contato algum com ele e 37% têm parentes com antecedentes criminais. Pois é, gente, falar de família é sempre uma coisa assim muito gostosa, não é mesmo? E falar da família na sociedade de hoje é fundamental. Um tempo de muitas mudanças, de muitas transformações, um tempo em que parece que não existe mais certo e errado, né? Tudo é válido, mas será que é de verdade?
Como a família pode encarar esse tempo de mudanças que tanto tem balançado os alicerces de cada família? É a nossa reflexão no programa de hoje e para poder falar sobre esse tema, nós temos o prazer de receber aqui no estúdio a Valéria Gonçalves, ela que é psicóloga e professora. Prazer enorme ter você aqui, Valéria. O prazer é meu. Espero que a gente possa somar aqui, contribuir para essa conversa, como você falou bem, que é muito prazerosa e desafiadora, né? Nos tempos de hoje, onde a gente vive uma inversão de valores. E às vezes até pior, não é uma inversão. Alguém pergunta, que valores? Que valores estão sendo inculcados nas nossas crianças, nos adolescentes e que valores os jovens e adultos estão trabalhando, né? É verdade, né? E você que trabalha aí, né, também num segmento importantíssimo, que é como professora, trabalhando na escola, também um ambiente de formação que é corresponsável, é um parceiro da família, né, nesse processo de educação. Né? A palavra-chave é parceiro. Às vezes é muita dificuldade. Essa via, às vezes, fica obstruída, porque a família, às vezes, entende que a escola está contra o seu filho. E a escola, ela deve ser, como você colocou, parceira. Exato. E a família tem colocado na escola o dever de formação. A responsabilidade principal, né? A responsabilidade principal. Mas é isso. E essa família que é tão responsável por preparar o indivíduo para a vida, né? Quanto a gente fala da escola também. Mas daqui a pouco a gente continua conversando. Eu quero apresentar para vocês também o Carlos Dalci, ele que é pastor de casais na PIB Irajá, também aqui com a gente hoje para nos ajudar nessa reflexão. Gratíssima pela sua presença. É um privilégio para nós estarmos aqui, né? Falar sobre família é sempre uma bênção. E eu penso que o principal de tudo é que cada família tenha convicção dos valores que ela acredita. A partir das nossas convicções, nós conseguiremos educar os nossos filhos e conseguiremos passar aquilo que nós cremos para as outras gerações. E dentro dessa realidade, dessa sociedade tão confusa que nós estamos vivendo, as nossas convicções podem fazer muita diferença. É verdade. E a gente está falando de família, né? Se já é um desafio para a família, né? Como eu até coloquei no início, sem qualquer viés religioso, se já é um desafio para a família, né? Lidar com as questões, com as mudanças desse tempo, para a família cristã, é um desafio maior ainda, certamente, não é não? Não, com certeza. Aí eu lembro do texto de Josué, quando ele declara lá, olha, não importa o que vocês vão fazer, não importa quem vocês vão servir, mas eu decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. É uma decisão. É isso aí, é uma decisão. Bacana. Ó, 2 conceitos fortes já aí colocados. Vamos aprofundar. Mas não antes de eu apresentar para vocês a nossa terceira convidada de hoje, a pastora e psicóloga Tatiana Dalcin. Muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeça também. É um prazer, Celeste, estar aqui mais uma vez nesse programa Cabeça para Cima. E é um assunto extremamente importante falar sobre família, sobre valores. E trataremos um pouquinho aqui também nessa área de sistema familiar, nessa forma circular, na harmonia. Como viver uma harmonia, como viver em família, como colocar os valores, o que é valor, né? O que é um propósito, o que é uma missão. Então, é um assunto de extrema importância. E eu fico pensando que exatamente nessa questão da circularidade da família, né, em termos dos tempos atuais, a dificuldade que muitas vezes se enfrenta de conciliar ideias, por exemplo, das famílias de antigamente, né, com a família de hoje, com as ideias de hoje, com os conceitos atuais, que parece que a gente está, como a gente falou aqui, descontextualizado, né? Quando se trata um conceito, parece que isso não é mais coisa dos tempos atuais, que isso já não é mais válido. Quais são as principais diferenças dessa chamada família de antigamente, né, para a família de hoje? Olha, eu tenho um viés, você falou do viés religioso, falou muito bem na chamada ali, e eu fico pensando o seguinte, talvez, não sei se vocês vão concordar comigo, mas talvez a resposta seja mais simples do que a gente pensa. Porque o homem é um ser biopsicossocial. Psicologicamente falando, qual é a necessidade primária do homem? É ser aceito.
é ser amado, é ser acolhido. E a família, penso eu, tem deixado de acolher os seus membros para viver em sociedade. Ah, mas não vai viver em sociedade? Claro que vivemos, é necessário, é saudável, faz parte, mas precisamos viver na sociedade macro, acolhido, abraçado enquanto um grupo pequeno. Voltando aí no antigamente, como é que a gente aprendeu? Como a nossa geração foi educada? A família é a matriz dos relacionamentos, não é isso? Com Afetivos, sociais. Eu aprendo a lidar com o outro lá fora como meu pai trata a minha mãe, como a minha mãe me trata. E hoje em dia, essa família, ela não está se abraçando. As pessoas estão preocupadas com o ter. Ah, mas não trabalha? Claro que tem que se trabalhar, mas o meu filho hoje é um homem adulto e eu sempre trabalhei muito. E quando eu falo trabalhar muito, eu tinha hora para sair e não tinha hora para voltar, porque sempre trabalhei em escola. Depois fui trabalhar na coordenação, na direção, isso me tirava muitas horas de casa, mas eu nunca deixei de participar da vida do meu filho. Tem Eu sabia, questão, né? eu sabia quem eram os colegas, qual era o nome da professora, se tinha trabalho em grupo. Mãe, posso trazer meus colegas para casa? Pode. E eu não estava em casa, mas eu sabia quem estava, eu falava no telefone, eu sabia o nome e tal. Hoje em dia, os pais, eles não sabem o nome dos colegas dos filhos, não sabem o nome do professor. Tem a questão de você olhar no olho, né? Sim. A família da antiguidade, vamos colocar assim, eu consegui pegar os meus pais, fizeram isso comigo, graças a Deus. Reunia ali os filhos, no café da manhã, no almoço, e conversava. Olhava, olho no olho, perguntava, né? Como que você está? E hoje em dia, infelizmente, são tantas atividades, o pai e a mãe não conseguem ter esse tempo de qualidade com os próprios filhos e acabam sendo assim bem corridos. E os valores, eles acabam não sendo passados, né? Os principais valores dentro de casa. E essa questão eu acho que da ausência dos relacionamentos afetivos dentro do lar tem feito com que os jovens, os adolescentes e até mesmo as crianças busquem uma aceitação pela sociedade. Talvez por isso essa inversão de valores grandiosa que nós estamos enfrentando. E eu fico até a me perguntar, para aqueles que hoje estão numa idade mais avançada, assim, nos seus 70 anos, 75 anos, como não deve estar sendo para esse público, para essa pessoa ver a que ponto a nossa sociedade chegou. Eu acredito que seja, assim, agressivo para eles. Gente, eu queria aqui dar um destaque para uma colocação que Valéria fez, que eu acho assim, de uma sutileza que a gente precisa atentar para ela, que como é que você falou? A gente está vivendo em sociedade. A gente vive em sociedade, mas a gente não se apresenta como grupo. A sociedade macro, mas o meu bloco família, ele se apresenta à sociedade desconjuntado. Pois é, então a gente, em vez de viver em família, a gente vive mais fora, né? Vive na sociedade. E eu queria provocar você para pensar a respeito disso, porque a gente fora, na chamada sociedade, aquilo normalmente, né, que a gente em família. Né? Então, é como vocês colocaram, eu levo para fora aquilo que eu aprendo dentro de casa, aquilo que eu aprendo com meu pai. Normalmente, o processo é esse. Se a gente pode, então, fazer uma referência à família antiga, aqui, a referência seria muito essa. A gente aprende dentro de casa, a gente vê o pai, a mãe, o irmão, a gente reforça um conceito e a gente vai para fora, para essa sociedade, e ali, com as convicções que a gente tem, a gente reproduz comportamentos. E é assim que a sociedade se forma. Via de regra, as sociedades, elas são resultado das famílias, não é? Quando esse negócio inverte... Quando esse negócio inverte, eu vou vazio e trago as convicções, os modismos, os valores da sociedade e
trago para a minha família. E muitas vezes aqui dentro, como tem um processo de mudança muito grande, a gente desequilibra, né? A gente discorda, a gente não consensa, a gente não se entende mais. A gente nem conversa né? mais. Por que né? não se entende? Nossa. Porque não tem o que conversar. Porque o que, de repente, vai ser falado pelos avós, vai ser falado pelos pais, não tem ressonância, porque não faz sentido com aquilo que se vive lá fora. Falta instrução, né? E Tem faltado talvez instrução. aí esse grande desequilíbrio, esse grande balançar, né? A grande questão é a responsabilidade da paternidade. Hoje, né, nós temos visto muitos pais que não têm essa responsabilidade de educar os seus filhos. Trazer essa paternidade, né? Colocar ali os seus papéis como pai, como mãe, como avó, como avô, como tia, enfim, a pessoa que está ali sendo aquele papel de um educador dentro da sua própria casa. E hoje nós temos percebido essa ausência desses papéis da paternidade. Eu já preciso ir para o intervalo, né? Então vou para o intervalo e a gente volta e continuar conversando nesse tema, porque talvez essa ausência de papéis seja porque os pais dessa geração atual, eles já estão refletindo esse desequilíbrio, essa talvez falta de consistência de entender os seus próprios papéis, entender a sua responsabilidade social, que começa dentro de casa, né? Mas eu vou para o intervalo e a gente volta nessa linha aí de conversa, tá legal? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Hoje aqui refletindo com você, junto com os nossos especialistas, sobre o papel da família e como a família deve agir, reagir para garantir a preparação dos seus filhos, dos seus membros dessa família, né, dos membros dessa família, para o contexto da sociedade atual, uma sociedade com tanta mudança, com tanta coisa nova, onde, querendo ou não, a gente se surpreende, né? Se surpreende com a realidade dos dias de hoje, onde nada é certo, nada é errado, tudo é arrebentado, né? E quando a gente fala da família cristã, assim, um desacerto, parece, maior ainda, né? Porque a gente vê a quebra de princípios, de valores, especialmente dos valores cristãos aí colocados na sociedade como um todo. Como vencer esse desafio, gente? Olha, você está falando de sociedade, de grupo, e a gente tem conversado aqui. Eu fico pensando na família como, vamos pensar numa empresa, né? O que está faltando hoje, não sei se vocês vão concordar comigo, não sei se você que nos assiste vai concordar, mas parece que as pessoas, elas estão perdendo a noção. Elas estão, há uma permissividade e a gente está vivendo uma eterna adolescência. Lá nos livros, o que é o adolescente? Como é que você define o adolescente? O adolescente, ele passa pelo etsinauti grupal. O que é isso? É a saída para o grupo. O meu grupo aqui é legal, o meu grupo que me entende. Tá, nós vivemos isso. A sociedade macro, ela que me entende. Mas só que essa criança, ou esse jovem, ou até mesmo o adulto, ele na verdade não tem referência. As referências simplesmente se perderam. E como é que a gente pode voltar? Se voltando para o gestor. E quem é o gestor? É Deus. Não estou falando de religião, não estou falando de igreja. Estou falando de Deus. O temor a Deus, ele simplesmente tem se tornado raridade nas nossas famílias. Então, se eu não me alinho com o meu gestor, pensa numa empresa. Não falamos aqui de valores. O que a empresa tem? Ela tem a sua missão, ela tem os seus valores e você tem que estar alinhado a esses valores, a sua missão. Não é assim que funciona? Hoje em dia, porque a gente massacra muito o jovem e a criança, mas os adultos também estão nessa e talvez estejam numa escala muito maior. Porque o adulto tem o poder de fogo. Qual é o poder de fogo? É ele que paga a internet,
é ele que paga a condução para ir lá falar, para interagir, vamos colocar assim. Vamos pensar, família aqui dentro. Para a sociedade, eu vou pegar um ônibus, eu vou pegar um carro, eu vou pegar um táxi, enfim. E eles não têm mais referência. E aí fica o conversar. Hoje em dia, na educação infantil, tem a hora da novidade, né? Sim, as crianças ligam. Agora a novidade, o meu pai me deu um carrinho e tal. As famílias hoje, elas não vivem a hora das novidades. Mas atualmente, isso era antigamente. Não, eu não estou falando do ideal. Todos sentarem-se à mesa para almoçar. Às vezes, por conta de horário, não dá para fazer isso. Mas qual é o momento? Não dá no almoço, dá no café da manhã, dá na hora de estar esperando a condução para perguntando como é que foi lá, como é que foi sua prova, como é que foi. Então, o meu filho já terminou a faculdade, mas ele na faculdade, quando ele saía de uma prova, ele às vezes me mandava mensagem, era na época do SMS, né? Não eram outros aplicativos, olha, acabou a prova e tal. É uma forma de você estar junto, não precisa fisicamente, e as pessoas estão se escondendo. Nós, na família, a gente se esconde de que eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo. Não, mas está numa boa escola. Pois é, e qual é a prioridade, né? Qual é a prioridade? Qual é aquilo que a gente... Para que a gente está efetivamente... A que a gente está dando importância? Eu creio que assim tem faltado para as famílias um relacionamento com Deus. Mais próximo, estar mais próximo de Deus. Só que isso não é problema de agora. Desde a época do Antigo Testamento tem sido assim. Se nós pegarmos o livro de Juízes da Bíblia, nós vamos ver lá no início do livro que o povo, quando tem relacionamento com Deus, o povo caminha em obediência e as coisas vão acontecendo de uma maneira produtiva e positiva. A partir do momento que o povo vira as costas para Deus, começa a desobedecer, a gente percebe a degradação moral que vai acontecendo na história da Bíblia e tem sido assim. Hoje em dia as famílias estão esquecendo um pouco desse gestor, que é Deus. E falando sobre relação com Deus, tem também as relações parentais, né? É necessário ter essas relações, saber, conhecer quem é o seu filho, conhecer quem é o seu esposo, quem é a sua esposa, enfim, conhecer o membro daquela casa que está ali. Às vezes, aquela pessoa está ali ao seu lado, é ausência na presença, né? Infelizmente, acaba colocando tantos presentes para poder suprir a presença, mas na realidade está ausente o tempo todo. Então, há essa falta de relação. Então, o interessante é ter essa relação, é você conhecer o membro da sua casa, é você conversar com o membro da sua casa, saber o que ele fez hoje, né? E aí, como que foi o seu dia? Algo tão simples aos nossos olhos, mas que hoje a gente tem percebido que há essa falta. Sabe o que está acontecendo? Você está falando isso aí, me veio muito claro. Parece que na família eu tenho uma relação social. E na sociedade, lá fora, eu tenho uma relação parental. Talvez essa seja a chave da inversão, né, de valores. Na minha casa é o social. Oi, pai, tudo bem? Olha, você não vai estar... Tá, tchau. Mas eu não sei o que tem cá. E na rua... E fora, eu tenho uma relação parental, que eu quero ser como o fulano de tal. Eu quero ter o que o fulano de tal tenha. E aí a gente não olha para o nosso umbigo, para o nosso grupinho. E aí o grupo se esfacelou. De voltar para Deus, é verdade, a gente precisa voltar para o gestor como indivíduo e como grupo. O fato é que, às vezes, a gente se volta até para Deus. Eu vejo, na minha experiência, eu vejo que, às vezes, há uma tentativa muito grande e às vezes dolorida na família de buscar a Deus, mas ela busca a Deus como indivíduo. E eu preciso buscar e servir a Deus como indivíduo, mas também como grupo, usando o versículo que o pastor usou de Josué, eu e a minha casa. Olha, não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa, mas o que eu estou fazendo? Talvez essa seja a pergunta que nós devamos nos fazer. O que eu, lá em casa, faço, ou tenho feito, ou tenho me proposto a fazer para ser uma família? Porque, de fato, a gente vive num tempo
inexorável, né? E vai ser cada vez pior. Um tempo de verdade. mudanças contínuas e elas vão continuar Verdade. acontecendo, né? Onde a gente precisa aprender cada dia mais a lidar com essa coisa chamada tempo, né? Que parece que está encurtando, porque a gente está jogando muito mais coisas aí, né? Nas 24 horas do dia e aí, como tempo é inelástico, ele parece que vai ficando mais curto. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente vai lidar para poder enfrentar a influência dos meios de comunicação que trazem Sim. informação, de uma internet que traz informação, de uma sociedade, amigos, etc., que trazem informações e essas informações mexem com a gente mesmo, né? Para dizer, e agora, como é que eu faço? O que é que eu faço com tudo isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão, né? Uma decisão. Sim. Então, toda atitude, ela começa com uma decisão, né? De querer fazer. Muitas vezes a gente leva a vida dizendo, amanhã eu começo, amanhã isso, amanhã aquilo, e não chega lá, até que um dia a gente faz. A gente precisa tomar né? decisão, isso envolve a postura e envolve o quê? Prioridade. Prioridade. Eu não Saber vou o que é administrar importante. o meu tempo bem se eu não estabelecer as minhas prioridades. E as prioridades estão se esvaindo, porque elas sumiram ou estão sumindo junto com os valores. Eu sou otimista. Eu creio que o passo é simples. Qualquer um de nós, por mais... porque os livros e às vezes até na fala, as pessoas que... É comum falar, porque a família está desestruturada e não sei o quê. Eu sou otimista. Primeiro, eu penso que a gente nunca deve pensar que a minha família está estruturada. Vamos pensar. Eu sou casada há 25 anos e eu quero continuar namorando meu marido. Eu quero aprender a namorar com ele melhor a cada dia. Porque o dia que eu achar que eu já sei, já conheço tudo, o que vai acontecer com o meu casamento? A família é a mesma coisa, nós precisamos investir. E é simples, é simples. Se a gente se voltar para Deus, tomar uma decisão... você está falando de igreja, você está falando de religião. Não, eu estou falando de uma coisa muito maior. Quando a gente conseguir entender que tudo que a Bíblia diz é para o nosso bem, Sim. né? Manual Tudo que de está ali, instrução. cara, e não tem jeito, você faz como está dito na Bíblia, você se dá bem, né? E eu desafio você, que, por exemplo, diz que é ateu, de repente está nos acompanhando agora, mas nem acredita em Deus, mas estuda a Bíblia, vai lá, vai naquela linha de ação. Eu garanto que você vai se dar bem, né? Garanto. E quando a gente infringe, quando a gente faz diferente, tem alguma consequência, né? Com certeza. E esse é o grande Tem ensinamento, né? Tem um texto de Tiago, capítulo 1, que vai falar sobre a questão de sermos praticantes e não apenas ouvintes. Esse texto é fantástico, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. E ele finaliza lá naquele texto dizendo que se nós formos praticantes, nós viveremos bem. Então, é a questão eu acho que isso entra a questão da família cristã. Nós decidimos, eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas na teoria ou na prática? O que eu tenho percebido muitas vezes é que a pressão da sociedade tem feito com que muitas famílias cristãs não consigam sair da teoria para a prática. Então, quando nós cristãos entendermos que nós precisamos praticar mais os ensinamentos da palavra de Deus, nós vamos influenciar a sociedade que nós estamos inseridos. Falando sobre influência, como você falou, essa questão de tantas influências, né, que estão ao nosso redor, a influência vem de casa. E o filho, querendo ou não, ele vai reproduzir aquilo que ele tem visto e presenciado. Então, se o pai e a mãe, enfim, as pessoas que estão em casa, fazem certas atitudes, o filho observando, mesmo o filho brincando, ou o filho vendo a televisão, o filho ele está atento, ele está naquele sistema ali. Tá ligado. Ele está linkado naquele sistema. Então, ele vai reproduzir isso. Não, se na minha casa eu não vejo isso, então, se na minha casa eu não recebo isso, então tudo vem dentro de casa, né? Tudo vem dentro desse sistema. É a questão de ser influenciado e não deixar de ser influenciado pela sociedade. Em sim, ser influenciado pela própria família. Provérbios 22, né? Ensina o menino no caminho que deve andar
para quando crescer não se desviar dele. Não se desviar Falta dele. instrução. A Bíblia nos orienta a sermos sinceros, sem cera. E a gente faz exatamente o contrário. Como? Usando a máscara do social. E aí fica complicado, porque a sociedade, ela me afeta direta e indiretamente. A família, ela não está estanque, ela é um grupo, ela está na sociedade. A interação é muito bem-vinda e ela faz parte e ela vai ajudar no crescimento. Mas hoje em dia não há isso, porque parece que é uma via de mão única. E a gente fica se perguntando, né, para a gente encerrar esse bloco e passar para o próximo, o grande papel de preparar o indivíduo para a vida. Quer dizer, a gente sabe que a gente casa, né, família, né, a união de duas pessoas, de um homem e a mulher, a gente casa e vai ter filhos e o normal da vida, esse marido e a esposa vão ficar juntos e os filhos, eles passam pela família, né? Eles chegam e depois vão embora formar suas próprias famílias. E o papel dessa família, então, agora é preparar esses filhos. E a gente, muitas vezes, acredito que vocês já passaram por isso também, de pensar, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu vou ensinar para o meu filho? Eu vou ensinar ele a viver nesse mundo, né, de corrupção, nesse mundo de mentira, nesse mundo de passar a perna no outro, nesse mundo onde a gente vai ter que lidar com tanta intolerância, eu vou preparar ele para enfrentar essas realidades sendo igual ou vou prepará-lo de uma forma diferente para ele enfrentar, vencendo essas adversidades, né? E isso muitas vezes gera um conflito forte, porque não é fácil, porque está aí, o mundo está aí, do jeito que está aí. Como é que a gente faz? Como é que a gente pode lidar com essa, muitas vezes, dualidade de sentimento que bate na gente, né? Ser igual ou ser diferente? Incomodar, né? Ser uma gente que incomoda ou, na verdade, transformar. No próximo bloco. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje aqui, refletindo com você sobre os desafios da família para enfrentar as mudanças da sociedade atual, né? Tantos conceitos, tantos valores, tudo numa velocidade de mudança. E aí a gente diz assim, o que é que eu faço? Como é que eu lido com meus filhos? Eu preparo eles para enfrentar esse mundo e essas adversidades, essas mudanças todas. Como todo mundo está se preparando, entrando no sistema ou tentando mudar esse sistema. Eu só consigo ter força para mudar um sistema, seja ele qual for, se eu me aceitar. E as pessoas hoje em dia, à medida que elas se distanciaram do seu gestor, elas se distanciaram de Deus, elas se sentem enfraquecidas. E a partir do momento que elas se sentem enfraquecidas, a sua estima, a sua autoestima, em vez de estar aqui, ela está lá embaixo. E aí aquele primeiro que abraça, ou aparentemente abraça, ele vai. Nós estamos virando massa de manobra em vez da família, porque o todo é a soma das partes? Não. Se você pegar uma folha e dividir 10, juntar 10 pedaços não vai dar uma folha inteira, porque o todo tem uma outra característica. E hoje em dia, esse indivíduo, ele já não mais interage. Aparentemente, ele está interagindo na sociedade, mas na verdade ele está sendo um depositário. Então, a gente tem valores sociais, valores econômicos, valores afetivos distorcidos. Por quê? Como a gente está falando na família, vamos focar na família. Eu falei no início que a necessidade básica do homem é o quê? Ser aceito, ser amado, ser acolhido. Eu preciso ter, teoricamente, na sociedade, eu seria acolhida ou seria aceita pelos meus pares. Se eu sou médico, eu vou estar ali entre os meus colegas, se eu sou jovem, entre os jovens, e na família eu vou ser acolhida enquanto pessoa.
Teoricamente, mais ou menos, se a gente minimizar, vai ser assim. Hoje em dia é o contrário. Eu tenho uma relação social lá em casa, onde eu entro e saio. A casa virou dormitório. Nós não temos mais um lar. Claro que eu estou generalizando, mas de uma maneira geral, a gente não tem um lar, a gente tem um prédio onde as pessoas moram. E aí, em sociedade, seja na faculdade ou seja no trabalho, eu vou buscar ali algo que eu não tenho. E como é que eu volto isso? Vamos voltar lá atrás. Qual é a missão da família? Eu estou trabalhando para que a minha família vá se estruturando a cada dia. Eu não gosto muito do termo do estruturado, mas se estruturando. Eu estou trabalhando para estruturar? Ah, mas não tá bom, não tá legal, eu não converso com os pais. Os jovens, eles se queixam muito, né? Que os pais não dão atenção. E, em contrapartida, os pais se queixam, ele não me conta mais nada. É verdade, mas é verdade. Aí, por isso que eu sou otimista. A resposta é simples, empatia. É o que eu faço em sociedade, mas lá em casa eu não me boto no lugar do outro. Porque quando eu me boto no lugar do meu filho, eu penso assim, eu já tive 15 anos, eu já tive essa ideia. E aí eu deixo o meu filho falar. Filho, olha só, já não é mais assim. Vamos pensar, o que você quer dizer com isso? Qual o significado daquilo? Por que esse valor é importante? Eu não dou mais esse espaço. Tentar ouvir, tentar interpretar, procurar realmente não contrapor de primeira, né? Mas procurar entender. Sim, até para ver e poder mudar a sua ideia, porque pode ser que esse filho tenha cheio de razão, né? Porque a gente faz o caminho contrário. A Bíblia diz assim, que a gente deve ser pronto para ouvir e tardio no falar. O que isso significa? Que a gente precisa primeiro viver aquilo no qual a gente acredita, espiritualmente falando. Vamos falar do gestor, vamos falar da Bíblia. A gente precisa primeiro viver a Bíblia e depois anunciar a Bíblia. Pois é, por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? 2 ouvidos, que é para a gente ouvir esse texto mais. também é o texto de Tiago, capítulo 1. E 2 ouvidos, para ouvir os 2 lados. Olha só que importância. Isso aí. Né? Tiago, capítulo 1 fala isso, temos que ser tardios para falar, prontos para ouvir. Eu abri aqui um texto, né? Eu estava pensando nele com relação à questão de nós influenciarmos como família cristã. Tem um texto forte em Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, nós precisamos fazer a diferença. Como família cristã, nós temos que continuar mostrando as nossas convicções, nós temos que continuar acreditando que a palavra serve para esse tempo. A Bíblia ainda orienta nesse tempo, e é o que o salmista diz no Salmo 119. Eu escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Pecar no sentido de desobedecer. Hoje, as pessoas, lamentavelmente, estão desobedecendo a Deus e estão colhendo os frutos dessa desobediência, né? O ideal seria os próprios pais promover momentos saudáveis, momentos dentro da própria casa, colocando ali o que pensa, o que acredita, o que professa, promover momentos para visitar algumas comunidades que eu digo pode ser algumas instituições, igreja, enfim, mas fazer com que aquela família tenha uma direção, fazer com que aquela família tenha uma crença. Nós estamos falando aqui sobre as verdades bíblicas, mas a gente não quer dizer que o cristão, enfim, é o certo ou errado, mas é necessário você ter uma convicção de algo. Você crê em quê? Você professa o quê? Aonde você quer chegar? Então, é bom promover esses momentos, essas qualidades em família, promover esses momentos de estar. E um convite melhor é você estar na igreja. Lá na nossa igreja nós temos vários programas para família, para criança, para adolescente, para jovem, para casais. Então isso é muito bom. As igrejas, elas promovem bastante esses eventos justamente para as famílias estarem ali inseridas, né?
E buscam trazer conhecimento, informação, Sim. que gerem reflexão e que gerem atitude, gerem comportamentos, Atitude, né? é verdade. Que vão ser colocados na sociedade. Gente, a gente está vivendo um tempo, por exemplo, né? E isso é uma mudança bastante relevante, com essa questão aí das exposições dos nus nos museus, etc., né? Crianças expostas, por exemplo, né? a essa questão do nu, a sexualidade, e, de repente, uma massificação que vem para dizer isso é arte, parará. Vocês sabem que eu estava lembrando muito e fazendo um paralelo disso com uma fábula antiga do Rei Nu. Né? O Rei Nu, que eu acredito que você conheça também essa fábula, que um cara, um pilantra, ele resolveu fazer dinheiro, né? Buscar dinheiro. Então ele buscava chegar para as pessoas e dizia que os produtos que ele vendia tecidos muito preciosos, né? E que esses tecidos só poderiam ser vistos pelas pessoas muito inteligentes, né? E aí tem um rei que, muito vaidoso, ele tem uma festa e ele chama esse cara para fazer a roupa majestosa dessa festa. E quando ele chega no dia da festa, ele está lá e todo mundo está vendo que o rei está nu. Mas essa própria pessoa, esse próprio pilantra, ele chega e diz, não, mas ele está... Se você não enxergar é porque você é burro. Porque as pessoas inteligentes estão vendo a majestade, a beleza da roupa que ele está usando. Parece o discurso que a gente está ouvindo hoje, né? Verdade. Isso é arte, isso é arte. Se você não vê que é arte, você é burro, você é retrógrado, você é isso, você é aquilo. Você é fundamentalista. Né? Você é fundamentalista. E aí, Ou preconceituoso. Ou preconceituoso. E aí a importância da gente ter as nossas convicções, os nossos conceitos, o nosso fundamento. E outra né, coisa, para poder contrapor aquilo que muitas vezes a sociedade quer empurrar a goela abaixo. sem esquecer que tudo a seu tempo. E a gente precisa entender que nem todos estão preparados para X, Y ou Z. Exato. E à medida que eu exponho e que eu tenho... Porque hoje em dia a sociedade ela já não levanta mais a bandeira de que está facultado o direito se você quiser entrar, se você não quiser entrar. Não, todo mundo tem que ver. Já não é mais convite. Se você não vai, você está sendo preconceituoso. Você não está respeitando. E não é bem assim. E as pessoas estão se deixando levar por isso. E quando a gente bate entre aspas, na família, por quê? Porque é na família que começa. E aí os pais, talvez esse seja o grande X, os pais às vezes eles perdem muito tempo se culpando, quando na verdade deveriam dar o primeiro passo para um movimento de mudança. É verdade, é verdade. Falando em movimento, lembre-se muito da massa. A massa. E aí as pessoas entram nessa massa. E, na verdade, nós temos que fazer a diferença. Nós não temos que participar dessa massa. Porque a massa está inclusa, a massa está fazendo, então eu tenho que entrar, eu tenho que fazer. Não. A massa é cega. A massa é cega. A massa é cega. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus, né? A voz do povo é a voz do povo. É a voz do povo. E muitas vezes é uma voz confusa. Sim. E muitas vezes as pessoas que querem te tornar massa, elas vão exatamente fazer um discurso que é um discurso de um convencimento que não leva a nada, né? E a gente tem que ter o conhecimento da palavra, tem que ter o entendimento da importância da família. E a questão da para poder... convicção, numa situação dessa que você falou da mostra lá cultural, é o pai e a mãe sentar com o filho e falar, filho, isso não é arte. Arte é outra coisa. Agora, sinceramente, eu nem quero discutir se é arte ou se não é arte, sabia? Tá bom que seja arte. Quem quer olhar aquilo como arte, que olhe, mas só que não é para uma criança estar exposta a essa arte. Eu acho que o ponto é esse, sabe? É uma agressão à criança. Não é, porque aí começa a querer trazer uma discussão para um ponto que não tem a menor relevância. Se é arte ou se não é arte, estou nem aí para isso. Eu só sei que não é certo. Eu só sei que não é certo. Completamente errado. Né? E que uma criança, ela precisa ser exposta às questões no seu tempo certo. O próprio Jean Piaget, né? Ele fala sobre essas questões na faculdade, né? O tempo da criança, que tudo tem o seu tempo.
o tempo da fase de colocar aquilo na boca, o tempo do conhecimento. Então, tudo tem o seu tempo. E aí nós temos visto aí essas questões, assim, passando por cima disso tudo aí, né? Acho que foi E um a gente desrespeito à inocência da criança, né? Exatamente. E a gente levanta essas questões para poder ajudar você que está em casa, você, né, que está angustiado com tanta mudança e talvez desorientado de como tocar a sua família, de como orientar a sua família. Na verdade, não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo, sabe? Ser diferente é bom. Ser diferente é mostrar que a gente não está indo com a maré, diferença enriquece, né? A diferença enriquece. É, na verdade, na diferença que a gente acaba crescendo, não é mesmo? Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, gente. Vou para o intervalo e volto para os nossos comentários finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. É isso aí, né? Às vezes a gente conversa sobre temas e é importante a gente conversar, é importante a gente refletir. Às vezes uma palavra, Isso. né? Uma palavra que fica, ela já pode mudar todo um contexto. A gente sabe que a família vem sendo muito pressionada por todas as mudanças. Por quê? Porque a mulher, né, também está num momento de grande mudança. Os homens, eles têm enfrentado essas mudanças e às vezes também ficado perdidos, né? Então, é um contexto em que pai, mãe, filhos, todos estão numa exposição que precisam reencontrar o seu caminho de equilíbrio. Por isso que é importante a gente conversar e conversar com gente como vocês, que tem, né, sempre orientações muito bacanas para ajudar nas nossas reflexões. Muitíssimo obrigada, né, por esse tempo de conversa aqui. E como a gente já está caminhando para o final do programa, queria que vocês pudessem usar esse tempinho final para recado, mensagem final para o nosso telespectador. Quem quer começar? Bom, primeiro registrar aqui que é um privilégio, é muito gostoso conversar por assuntos tão relevantes. E o recado é para você que está nos assistindo, que entenda que não adianta você ficar alimentando uma culpa, se livre dessa culpa, se volte para o gestor, não estou falando de igreja, não estou falando de credo, de religião, se volta para Deus, porque Ele é o nosso gestor e Ele vai te acolher e faça um movimento de mudança. Ter convicções, valores definidos, não é só ir no bonde, vamos falar assim, né? É levantar, é ousar ser diferente em alguns momentos, sim, mas, sobretudo, é ter um testemunho, é ter um caminhar sincero. Vamos tirar a máscara, vamos ser nós mesmos, porque Deus nos ama como nós somos, né? Verdade, isso é precioso. Ele nos Demais. ama como somos, né? Demais, Do jeitinho demais. que somos. E meu recado aqui eu quero deixar para valorizar o que você tem. Valorize o que você tem. Valorize a sua vida, valorize a sua família, valorize a sua casa. Seja diferente. Não seja igual à massa. Só porque a massa vai fazer, pensa ou acha que você também tem que fazer, pensar ou achar. Não. Seja você diferente. Crie oportunidades para você estar mais próximo da sua família. Momentos especiais que você vai ver quão maravilhoso é estar perto das pessoas que você ama. É verdade. E fazer diferença na vida delas. Bacana, Bem, bacana. como pastor, eu quero deixar o último recado aqui, é valorizar a palavra. A Bíblia, ela é um manual do fabricante. E quem é o nosso Criador? O Criador do homem, o Criador da mulher, o Criador da humanidade. É Deus. Então, nós precisamos voltar-se para os ensinamentos da Bíblia. Tudo vai passar, mas as palavras que estão contidas aqui, elas não se tornarão obsoletas. Elas são verdades para toda a vida e a Bíblia precisa dar direção para a sua família. É isso aí. E a Bíblia, ela é um manual, né? Ela é lâmpada para os pés, porque ela é luz para os caminhos. E ela vai nos dar orientações assim absolutamente preciosas. E é impressionante porque Jesus, no seu ministério terreno, ele sempre incitava as pessoas a pensarem. Verdade. Né? Ele sempre incitava a pensar, a refletir, a deduzir, a concluir, porque quando você entende a mensagem,
aí fica fácil de você Com fazer certeza. acontecer, né? E tanto que ele usava tantas parábolas para Sim. facilitar o entendimento. Então, que nós possamos olhar, ler a Bíblia, entender a mensagem que está aí contida, porque Verdade. realmente é isso que vai fazer a gente efetivamente mudar e nos dar condições de enfrentar as adversidades e mudanças dos tempos de hoje, E né? Jesus não perdia a oportunidade. De jeito nenhum, Em nenhum nenhumazinha, nenhuma. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de agradeço. vocês, obrigada pela sua companhia com a gente hoje aqui. E eu quero destacar um versículo que foi citado aqui para deixar no nosso programa de hoje, que seja também o seu propósito. Seja você um cristão ou não cristão. E o versículo é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Termina o programa com Leonardo Gonçalves cantando para a gente.